Boa noite, meus internautas, amigos e amigas. Iniciando mais uma live. E hoje, nosso convidado especial vem lá dos Pampas do Sul, tchê. Lá do Sul. Vamos aqui começar, como eu estou iniciando essa vida de youtuber, eu tenho aqui um roteiro para seguir. Bom, companheiros e companheiras, nos sigam lá no nosso Facebook, Sindicato dos Químicos, @Sindicato Químicos SP, também no @Hélio Rodrigues Químicos, no Instagram, @Químicos SP e @Hélio.Rodrigues13. O nosso entrevistado de hoje é o nosso deputado federal, Paulo Pimenta. Boa noite. Espera aí, deixa eu fazer direitinho. Deixa eu acertar aqui o nosso equipamento. Deixa eu tirar o mute. Vamos lá. Boa noite, deputado Paulo Pimenta. Boa noite, Hélio. Boa noite, queridos amigos e amigas, prezados companheiros e companheiras que acompanham aqui a página do Facebook do Hélio. Prazer imenso poder estar aqui contigo, Hélio. Nós estamos aqui o dia inteiro acompanhando a reunião do Diretório Nacional do PT e acompanhando também a reunião da Câmara dos Deputados. Tivemos sessão hoje, né? Tivemos sessão hoje durante a manhã e tivemos o Diretório Nacional do Partido. E é uma coisa incrível, Hélio, porque mesmo com tudo que está acontecendo no país, nós tivemos uma batalha feroz hoje na Câmara dos Deputados, porque o governo ainda queria votar a medida provisória 905. Né? Em plena pandemia, eles não desistem de retirar direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, e fazer maldade para o nosso povo. Então, a gente tem que estar com o olho no coronavírus, com o olho em tudo que está acontecendo, mas também ligados nessa disposição permanente dessa turma, sempre que eles podem, é tentar tirar algum direito para prejudicar ainda mais o nosso povo. Mas é um prazer poder estar aqui contigo, Hélio. Beleza. Vamos apresentar direito aqui o nosso convidado. Paulo Pimenta é jornalista e técnico agrícola formado pela Universidade Federal de Santa Maria. É o deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul pela terceira vez consecutiva. Pimenta iniciou sua trajetória no movimento estudantil na luta pela redemocratização do país. Em 85, Pimenta assumiu a presidência do DCE, da Universidade Federal de Santa Maria. É Santa Maria, né, Pimenta? É Santa Maria, né? Alô? Santa Maria, sim, o FSM, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. E no ano seguinte foi vice-presidente da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Foi eleito vereador em Santa Maria em 88, reeleito em 92, chegou à Assembleia Legislativa em 98, vice-prefeito de Santa Maria de 2000 a 2002, foi eleito deputado federal em 2002. Essa história é muito comprida, Hélio. É cansar. Eu vou pular. Ô, Pimenta, mas nem todos aqui... Tu começou no século passado, velho. Viu? Mas é o seguinte, eu preciso encher o currículo para falar, olha o cara que ele está falando, para ver se o Ibope sobe aqui. Deixa eu terminar. Eu tenho um pessoal que fica me enchendo as paciências depois. Quem quer esse convidado? Olha o tamanho da lista. Eu vou pular. Paulo Pimenta foi deputado federal 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Foi líder da bancada do PT 2018 e 2019. Esse é o nosso querido Paulo Pimenta, que já começou falando dessa maldade, dessa medida provisória. A gente tem falado aqui, Paulo, de todas as medidas provisórias que esse governo está editando, a dificuldade que é de lidar com as questões das medidas provisórias, que toda hora tira o sindicato das negociações. E aqui, como esse governo, esse pessoal que está nesse governo, como você fala, esse bando de quadrilheiro que está aí, de milicianos, eles nunca tiveram um trabalho de carteira assinada, Paulo, então eles não sabem que tem uma relação entre capital e trabalho estabelecida no Brasil já há muito tempo. Até as indústrias, Paulo, aqui têm dificuldade de saber o que fazem, porque o governo
fala que não pode, mas eles têm o costume de fazer o negócio. E eu queria que você começasse a falar, dando um relato desse quadro todo que você está vendo, dessa conjuntura, desse desgoverno, parabenizar pela live do dia 7 com o presidente Lula, com o Wellington Dias, com o Padilha, que live espetacular, eu retransmiti a live aqui, foi muito boa, já parabéns por isso. Eu queria a sua análise dessa conjuntura toda que nós estamos passando agora. Bom, em primeiro lugar, dizer para vocês que eu estou muito feliz também de poder estar aqui, né, gente? E sabe que tenho um carinho enorme pelo pessoal dos químicos. Até avisei o Raimundo hoje, nosso presidente do sindicato lá do ABC, né? Para ver se ele também aparecia aí. E durante o nosso governo, eu tive uma atuação importante, né, na frente parlamentar da indústria química e petroquímica. A gente conseguiu construir várias políticas juntos. Estudei muito essa matéria. Tenho uma enorme admiração pela categoria. Estou muito feliz de poder estar aqui conversando contigo. Né? Torço muito pelo teu trabalho, Hélio. Né? E, olha, gente, o governo Bolsonaro é um governo que, desde o início, ele se caracterizou por ser um governo extremamente reacionário, um governo antidemocrático e um governo que, como se diz, vendeu, né, a alma para o diabo para poder virar presidente. Um consórcio. E parte desse consórcio é comandado pelo Paulo Guedes, que é o cara do capital, né, o cara dos bancos. E essa postura do Paulo Guedes, ela tem por objetivo permanente destruir, né, a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, toda a seguridade social, uma política agressiva de privatizações, de desmonte do Estado brasileiro. Esse episódio do coronavírus ele acabou trazendo, né, de maneira muito cristalina para a sociedade qual o resultado dessa política. Porque, em dezembro, o que eles falavam era em Estado mínimo, em meritocracia, em tirar dinheiro das universidades, dos institutos de pesquisa. Falavam tudo aquilo que hoje tem vergonha de defender. Porque hoje o mundo inteiro, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, todo mundo diz o quê? A única saída que nós temos é o sistema público de saúde, o sistema de vigilância sanitária. Só o Estado é capaz de promover uma política que possa garantir o sustento das pessoas que estão cumprindo a pandemia. Só o Estado é capaz de ter uma política de aporte de recursos para as micro, pequenas e médias empresas para garantir os postos de trabalho. Né? Só o Estado pode garantir uma política para que a indústria brasileira não seja absolutamente, né, transformada no que ao final desse processo. Então, todo o discurso deles, em 90 dias, acabou revelando toda a sua perversidade. Né? E a sociedade brasileira hoje se depara com essa pandemia. Ninguém sabe ao certo até onde isso vai. Hoje nós ultrapassamos 1.500.000 pessoas no mundo atingidas por essa doença. Estamos aproximando da cifra de 100.000 mortos e ninguém sabe onde isso vai. Há um mês atrás, tinham menos de 100.000 pessoas, né, atingidas pela doença. Para ter uma ideia, eu estava conversando hoje com um camarada da Espanha. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mais de 200.000 pessoas estavam nas ruas de Madrid. Uma grande mobilização no 8 de março. Ninguém na Espanha, 30 dias atrás, poderia imaginar que a Espanha hoje está vivendo essa tragédia. A cada dia, né, mais quase 1.000 mortos por dia. Né? A França hoje tem quase 1.500 mortos. Os Estados Unidos, quase 2.000 mortos. O Raimundo, meu grande amigo Raimundo, aqui conosco. Raimundo apareceu. A gente não sabe até onde isso vai. Né? Então, nós estamos enfrentando uma realidade. A única coisa que a gente sabe é que, no Brasil, essa doença ainda está numa fase muito inicial, viu, Hélio?
Isso a gente pode ter certeza. Pode ser mesmo. A gente tem discutido aqui, Paulo Pimenta, a gente está acompanhando aqui em São Paulo a evolução que agora nós temos um mapa já da capital em que mostra onde está a concentração dos maiores casos. Eu vi na tua página hoje, eu dei uma olhada na tua página e eu vi. Região da Lapa, né? Isso, a região central aqui, Lapa, ali a região dos Jardins, a região da Vila Madalena, a região mais central aqui, está tendo muito caso já de coronavírus, que a gente conversava com a companheira, a Maria, que é presidenta do Sindicato das Trabalhadoras, das Empregadas Domésticas aqui do município de São Paulo, que estão sendo bastante afetadas nesse processo agora. Inclusive as diaristas, viu, Paulo? Eles estão deixando de pagar essas companheiras que levam o pão de cada dia, né? Uma falta de insensibilidade aí com os patrões que poderiam agora, nesse momento, fazer o pagamento, depois pensar para frente como é que resolve isso, porque para frente dá para fazer muita coisa. Bom, tem bastante internauta aqui interagindo com a gente. O Raimundo Souza já passou por aqui, dando boa noite para nós. A Rosana Lucena, esse governo que é um desgoverno, na verdade, ela fala desse caso que a CNN vazou uma conversa do Osmar Terra e do Onyx Lorenzoni tratando da demissão do Mandetta. Você está sabendo de alguma coisa disso? Estou sabendo. O pessoal está dizendo que o nosso som não está muito bom. Será que nós temos algum problema no som? Eu escutei aqui alguém falar, aperta o botão, qual? Alguma coisa de botão aqui, o Lucas. Abre o botão esquerdo do mixer e deixa o volume no navegador. Aí sim, né? Agora, como é que faz isso? Dá para mandar o fascículo, que eu sou da época da apostila. Deixa eu ver. Não era para dar esse problema, não. Continua o problema ainda? É assim, ó. Fala agora aí. Tá normal aqui. Você está me escutando? Você falar, eu vou fechar meu microfone. Quando eu falar, você fecha o seu. Aí fica mais claro o som. Fica mais claro o som. Então, tá bom. O Lucas aqui está falando das MPs 926. Então, então, agora, eu vou responder tua pergunta, aí tu desliga teu som, vai dar menos microfonia, tá bom? Vamos lá, olha, vai lá. Essa informação que o Hélio nos traz, gente, de que a maior parte dos casos que apareceu até agora em São Paulo é na região central, na região da Lapa, Jardins, Vila Madalena, ela é uma preocupação extremamente importante para nós. Por quê? Porque ela revela que o grosso das pessoas atingidas pela doença ainda não é a turma da periferia. Isso é um dado gravíssimo. Eu tive uma conversa com o presidente Lula, com o governador da Bahia, e ele relatava o seguinte: há poucos dias atrás, praticamente a totalidade das pessoas internadas nos hospitais da Bahia estavam internadas particular ou convênios. Isso demonstra que a primeira leva das pessoas infectadas pelo vírus no Brasil, de fato, é o pessoal que veio da Europa ou que tinha relação com quem veio de lá. E, de uma forma geral, são pessoas de maior poder aquisitivo, que têm condições de ter um bom plano de saúde ou se internarem em hospitais particulares. E tem condições de suportar uma pandemia. Porque tu vê a pessoa, assiste na Globo ali, olha, tem que lavar a mão 3 vezes por dia com álcool gel. Se você está em dúvida, fique isolado num cômodo. Não se comunique com o resto das pessoas da sua família. Esse papo é um papo para classe média alta. Porque se eu morar na periferia, 4, 5, 6, 10 pessoas, em 2 cômodos, em 3 cômodos, em 4 cômodos, como é que eu faço para isolar uma pessoa num cômodo? Como é que eu faço para usar álcool gel 3 vezes por dia se muitas vezes eu não tenho água em casa? Né? Então, esse dado, que não é diferente do Rio de Janeiro, viu que o Rio de Janeiro hoje estão suspeitando que tenham tido 2 primeiros casos da Rocinha. Até agora era Zona Sul, era classe média, né? Assim também em Porto Alegre. O grande dilema é que não há nenhuma experiência no mundo ainda, porque essa doença, olha só, Milão, Nova York, Londres,
Paris. Né? Agora, nós não temos nenhuma experiência no mundo ainda onde esse vírus chegou em lugares de grande concentração de pessoas, com habitações, né, subhabitações, e com população com baixa capacidade de saneamento. Então, essa informação que tu traz, ela é uma informação grave. Por quê? Porque ela nos projeta um período para o futuro extremamente perigoso, extremamente delicado. Né? Essa questão do áudio que vazou, numa conversa do Osmar Terra, eu chamo ele de Osmar Terra Plana, né? Meu colega deputado do Rio Grande do Sul, e o Onyx, ele é uma conversa reveladora do que se transformou esse governo. A CNN ligou para o Osmar Terra para entrevistá-lo e supostamente ele atendeu e deixou o telefone parado e continuou conversando com o Onyx. Supostamente sem querer. E a CNN acompanhou toda a conversa dele com o Onyx. 14 minutos de conversa. Ele no telefone com o Onyx. Detonando o Mandetta, falando sobre como é que eles tinham que agir para tirar o Mandetta do governo. O Osmar Terra falando sobre a possibilidade de ser ministro. Então, tu vê. Aí o Onyx fala que faz 60 dias que não fala com o Mandetta, que o Mandetta não sei o que lá. O ministro-chefe, que era o chefe da Casa Civil, conversando com o outro que quer pegar o cargo de ministro da Saúde. E o povo brasileiro, gente, o povo brasileiro é vítima desse governo de doido, entendeu? Um governo irresponsável. Hoje de tarde, tu acredita que o Bolsonaro andava numa padaria aqui em Brasília, na 303 Norte, junto com aquele monte de segurança dele? Só que hoje foi diferente. Tomou uma vaia. O povo foi para a janela gritar e xingar ele, porque ele andava passeando numa padaria de tarde aqui, fazendo onda em Porto Alegre, aqui em Brasília. Então a gente tem que saber o seguinte, Hélio. Nós estamos numa fase inicial. Nós temos que nos preparar, porque o cenário mais grave da doença, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é o cenário daquilo que vai vir ainda pela frente no decorrer desse mês de abril. Liga o teu, Hélio. Liga o teu que eu vou desligar o meu. Não, mantém ligado que eu tentei fazer aquilo que o internauta me indicou. Liga o seu, para ver se continua com esse barulho. Vamos ver se continua, porque eu fiz o que ele mandou. Entra ali, sai. Esse Lucas Machado, eu conheço ele. Por acaso, trabalha comigo. Muito bom, vou ver se resolveu. Ele falou, entra aqui, vira ali, eu fui lá. Ó, tem aqui um amigo aqui, um grande, teve com a gente numa live, o professor Eduardo Fanhani, aquele que nos ajudou. Foi nosso consultor no debate da Previdência aqui na bancada. Exato, ele fala aqui. O Fanhani está aqui, né? E pode ler o Fanhani, quer ler o Fanhani, pode ler aí. No Brasil, 27 milhões de pessoas vivem em residências com mais de 3 pessoas por cômodo. Podem dormir 3, 4, 5 pessoas. 27 milhões. São 3 Portugal, meia Itália. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água no Brasil. É meia Espanha. O professor Fanhani é uma pessoa... 100 milhões de pessoas vivem em homicídios sem coleta de esgoto. É mais do que uma Alemanha. Importantíssima. Né? Olha o que o Hélio disse aqui de novo. Ó. Hélio, minha impressão é que até agora o vírus atingiu a classe A e B. Ainda não chegamos na classe D e E. Vai ser um massacre. Professor Fanhani, eu fico muito... Eu não digo feliz, porque não tem como ficar feliz, mas eu fico confortável porque eu tenho defendido essa posição que o senhor está expressando aqui agora, professor. Importantíssima a colocação do Fanhani, Hélio. Eu tenho aqui uma... Deixa eu ver aqui. Eu acho que não melhorou o som, piorou, né? Vou desligar. Desliga aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui um recorte rápido. Deixa eu te mandar aqui um abraço de... Aqui tem muito gaúcho em São Paulo, viu, Pimentar? Muito gaúcho aqui. A doutora Elaine, você está falando, né, que você cortou o seu, aí você está falando. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Pode tocar, pode falar tranquilo aí. Eu estou ouvindo bem aqui. Fica tranquilo. É que eu estou lendo sozinho. Eu sou meio doido, eu fico lendo em voz alta. Aqui tem muito gaúcho, viu, o Pimenta? Tem muito gaúcho em São Paulo aqui.
E tem uns gaúchos que me pediram de pé junto para poder mandar um abraço para você, senão eu serei severamente punido. Doutora Elaine Dávila Coelho, manda um abraço, ela é lá de Rosário do Sul, pertinho daí, né, de você. O doutor Arlindo... Bem perto de Santa Maria. Bem perto de Santa Maria. O Arlindo, o doutor Arlindo, que é um médico sanitarista, esposo da doutora Elaine, está aqui sempre com a gente, passando as informações sobre o avanço do Covid aqui na região metropolitana de São Paulo, e lá de Esteio, manda um abraço também. E a Marilane Teixeira, que também já passou aqui, professora da Unicamp, assessora nossa aqui também das questões trabalhistas, que é de Porto Alegre. Ela ficou de mandar um áudio. Deixa eu ver se ela mandou um áudio aqui. A Mari, ela ficou de mandar um áudio para poder, enfim, deixa eu ver se ela mandou. Mandou, deixa eu ver aqui, mandou um áudio. Deixa eu ver se eu abro o áudio da Marilane Teixeira. Tá aqui, deixa eu chamar aqui. Deixa eu ver a Mari. Aí você comenta em cima do áudio da Mari. Vamos ver aqui, vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar a foto da Mari, senão eu vou ficar muito mal aqui depois. Opa, aqui, estamos aqui, eu vi live. Deixa eu pegar a fotinho da Mari, Paulo, só para... Cadê a foto da Mari? Tá aqui. Cadê a foto? Essa, Elaine. Aqui, a Mari, tá aqui a Mari. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam, tcharam. Aqui está a fotinho da Mari. Deixa eu colocar a Marilane aqui entre nós. Deixa eu pegar o áudio da Mari aqui, Pimentar, para a gente escutar. Vamos lá. Boa noite, Hélio. Boa noite, deputado Paulo Pimenta. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Gostaria de comentar, e gostaria também de ouvir a opinião do deputado sobre como de que forma a crise, ela de alguma maneira escancara os nossos problemas em relação à produção industrial, principalmente em áreas estratégicas, né, como o complexo industrial de saúde. Nós já vimos, né, desde os anos 90, um processo de perda de dinamismo, principalmente da base produtiva, com a globalização, com o processo de internacionalização, e com o rompimento de vários elos da cadeia produtiva que nós não conseguimos refazer nessa última década, né, principalmente no governo Lula e Dilma, e que se aprofundaram agora nos últimos anos, e já indicando, inclusive, por alguns especialistas, como um processo mesmo de desindustrialização, ou seja, o país estaria voltando a uma condição de grande exportador de produtos primários, né, e produtos agrícolas. Claro que isso tem um impacto muito grande sobre o conjunto da economia, sobre a geração de criação de valor agregado mesmo, né, inclusive isso tem impacto sobre a renda, sobre a capacidade de desenvolvimento, né, crescimento econômico. Mas nesse momento, acho que isso fica muito mais evidente e ganha muito mais materialidade quando a gente observa as nossas dificuldades para a produção, por exemplo, de respiradores, para o fornecimento de máscaras, para vários insumos da indústria farmacêutica. Nós somos um dos maiores mercados de consumo da indústria farmacêutica no mundo. Nós temos as principais indústrias farmacêuticas no Brasil, mas elas realizam apenas a etapa da industrialização e da distribuição, comercialização, ou seja, toda a parte que implica em pesquisa, desenvolvimento princípio ativo, é toda feita nas matrizes. Nós temos uma dependência enorme de insumos e fármacos, nossa balança comercial, inclusive, isso é um dos maiores déficits, é justamente nessa área. E aí, nesse momento em que é urgente, necessário, a produção, principalmente para atender o complexo industrial de saúde,
tanto do ponto de vista dos equipamentos, como fornecimento de medicamentos e coisas básicas, como as próprias máscaras, nós temos um problema, elas sumiram do mercado, ninguém consegue adquirir, tem que improvisar, tem que contar com as benesses de setores industriais, e esse governo hoje, por exemplo, é central que ele assuma à frente desse processo e ele, inclusive, faça um movimento de reverter alguns processos industriais e que eles sejam colocados à disposição para atender justamente o que é as necessidades básicas da sociedade, da população brasileira nesse momento. Então, gostaria muito que o deputado pudesse falar um pouco sobre isso e, inclusive, comentar se está tendo iniciativa do ponto de vista legislativo para que se adotem essas medidas. Obrigado, Marilene. Pode falar, Paulo. Olha, muito legal a manifestação da professora. Aliás, né, muita qualidade aqui das postagens, dos comentários, né, que estão surgindo aqui na live. Um público realmente muito legal, muito interessante, né? O pessoal que está participando desse debate. A professora ela aborda um tema que, durante o nosso governo do presidente Lula, a presidenta Dilma, nós debatemos muito, né? Quer dizer, a indústria da produção de medicamentos, de insumos para a indústria de medicamentos, de certa maneira, ela dialoga muito com a realidade da própria indústria química brasileira, né? Quer dizer, são indústrias que o Brasil poderia ter uma capacidade muito maior de participação no mercado mundial, no mercado internacional, né? Nós somos um país que tem uma biodiversidade impressionante, um país que temos praticamente todas, né, as matérias-primas necessárias para poder desenvolver uma indústria de medicamentos potente. Agora é um país que sempre investiu muito pouco em pesquisa, sempre investiu muito pouco em tecnologia, para desenvolvimento de patentes, né? E todo aquele trabalho que nós vimos construindo ao longo dos anos em que nós tivemos do governo, investindo na Fundação Oswaldo Cruz, da Embrapa, nas universidades, nos institutos federais, praticamente tudo isso foi desmontado logo no início do governo, né? Do Temer e agora do governo Bolsonaro. Você vê que esse processo é tão perverso, que a presidenta Dilma participou muito da reunião hoje do diretório, e a Dilma dizia o seguinte: nós poderíamos, em janeiro, se tivéssemos um governo comprometido, com uma visão estratégica clara do momento que nós estamos vivendo, desenvolvido um rápido e eficiente processo de reconversão da indústria nacional. Por exemplo, o nosso setor da indústria têxtil podia estar produzindo máscara, não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, para a América Latina, para a África, cumprindo um papel social e econômico, garantindo os empregos. Nós poderíamos ter a nossa indústria mecânica, como está acontecendo nos Estados Unidos, inclusive das montadoras, produzindo respiradores, materiais hospitalares, né? Tem várias indústrias hoje fazendo isso de última hora. Por que de última hora? Por que essa dificuldade nós temos hoje de equipamentos de produção individual? Porque não houve um planejamento mínimo. E por que não houve esse planejamento mínimo? Porque o governo insistiu numa tese maluca de que essa doença era uma bobagem. Né? Quer dizer, o Trump, em janeiro, ele disse: isso é um ventinho que até março ninguém mais vai ouvir falar. Quando agravou, o Trump assumiu o comando da situação. Requereu uma lei da Segunda Guerra Mundial. Proibiu a exportação de determinadas matérias-primas e determinou uma reconversão. A General Motors dos Estados Unidos está construindo respiradores. Né? O Trump botou o exército. Eu vi 4 dias
não tinha não sei quantos generais, oficiais, exército construído hospital de campanha. Depois daqueles 4 dias, eles foram para outro lugar. Onde é que está o exército no Brasil? Qual é o papel das Forças Armadas no Brasil? Por que não tem isso? Porque, infelizmente, nós não temos um comando. Hoje nós ouvi o relato hoje do governador da Bahia, do governador do Ceará, do governador do Piauí, da governadora do Rio Grande do Norte, do prefeito Edinho de Araraquara, do prefeito Alivanaz. Todo mundo diz o seguinte: gente, não chegou nada. Não chegou dinheiro, não tem uma orientação. Até poucos dias atrás, sequer tinha controle nos aeroportos das pessoas que estavam chegando do exterior. Então, esse governo Bolsonaro ele tem uma atitude criminosa do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista da economia. Isso não aconteceu por acaso. Né? Isso é parte de uma estratégia perversa de transformar a doença numa ferramenta de disputa de poder. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Né? A Jordana aqui está dizendo assim, Pimenta, tem uma indústria das fake news que elege Bolsonaro muito forte. Agora, eles criaram o milagre da cloroquina. Olha só, Jordana, hoje aconteceu um fato interessantíssimo. Há poucos dias, eles tinham uma fake news que explodiu no Brasil. A história era assim: o irmão do porteiro do meu prédio trabalha numa borracharia e ele foi trocar um pneu, estourou a calota no rosto dele e ele morreu. E vocês não acreditam. O atestado de óbito dele saiu por coronavírus. Eles divulgaram isso aí pelo Brasil inteiro. Só que é o seguinte, todo mundo tinha um irmão do porteiro. Tinha em Criciúma, tinha em Pernambuco, tinha no Ceará, tinha em São Paulo, todo mundo. Aí hoje surgiu uma nova. Né? O meu primo foi tratado com cloroquina, está bom. A situação dele era gravíssima. Ninguém acreditava que ele ia se salvar. Graças à cloroquina, meu primo está bom. Obrigado, presidente Bolsonaro. Hélio, não sei se tu percebeu hoje no Twitter. Surgiram milhares de pessoas que têm um primo com o mesmo texto, com a mesma história. Então é uma indústria da mentira que até num momento dramático como esse tem como único objetivo consolidar o discurso na sua base, na sua rede, alimentado pelo ódio, pelo ressentimento, tirando do país a condição de poder enfrentar essa doença da maneira que ela precisa ser enfrentada. Né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, Hélio, eu estou muito preocupado. Né? Eu acho que se nós, né, sociedade civil, governos estaduais, prefeituras, sindicatos, movimentos sociais, não assumirmos cada vez mais o protagonismo, se as coisas ficarem na mão do Bolsonaro e dos filhos dele, o risco de nós termos uma enorme tragédia, muito maior do que ela será, é um risco real, que está muito perto de acontecer, viu, Hélio? Abre teu microfone, Hélio. Abre o teu. Daqui uns 3 anos eu vou estar bom nesse negócio aqui. Vai demorar um tempo, mas... Tem uma pergunta aqui, o Ítalo Cardoso. Ítalo Cardoso foi vereador nosso aqui, deputado estadual pelo PT. Abre o seu agora. É por isso que esse negócio de abrir o microfone é muito chato. Pode abrir o seu, pode falar. Conheço o Ítalo. O Ítalo é um eterno participante nosso aqui. Um abraço para o Ítalo Cardoso. Foi deputado estadual nosso e vereador por 4 mandatos aqui em São Paulo. E uma coisa, viu, Pimenta? Foi dirigente do Sindicato dos Químicos nos anos 80. Isso eu não sabia. O Feiane mandou mais algumas mensagens aí. Tem mais mensagem do Feiane aqui para baixo. Deixa eu ver aqui. Não passou, ele acabou dando os últimos dados. Bom, minha impressão, tal. Deixa eu ver aqui se tem a última dele aqui. Tem uma companheira aqui, o Ítalo Cardoso fala: deputado, o que esperar de um país que o presidente da República fala em rede nacional e o mais importante da fala é receitar remédio para a cura até... Enfim, é aquilo que você acabou de falar sobre o Pimenta, agora uma coisa, você acha que tem governo Bolsonaro ainda? Ou tem uma junta que está governando esse país? Ou o que está acontecendo? Porque vazar essa informação de que estão tentando derrubar o Mandetta, que para nós fez muito mal também para a saúde, diga-se de passagem, mas agora está fazendo um bom trabalho, até entre tudo que está acontecendo. Nós temos governo ou não temos?
Olha, hoje, sabe que de manhã cedo hoje, me ligou um companheiro do Parlamento Europeu, Manu Pineda, deputado federal da Espanha, e ele me ligou porque tinha chegado lá o informe que o Bolsonaro tinha caído, e que o Braga Neto tinha assumido o comando. Né? Depois eu vi que essa notícia pipocou também na Argentina. Né? E o Celso Amorim deu uma entrevista muito boa hoje para o Sputnik News, esse site russo, né, que tem um papel importante aqui no Brasil. Eu gosto muito do Sputnik News. Né? E o Celso Amorim foi muito enfático. Ele disse o seguinte, gente, o Bolsonaro, essa questão mais operacional do dia a dia do governo, isso não interessa para ele. Ele não se importa de delegar essas funções, essas tarefas que ele considera de menor importância. Tanto é que ele nunca na vida dele deve ter reunido com o ministro da Ciência e Tecnologia. Tanto é que ele acha que é desnecessário ter um ministro da Cultura. Tanto é que tu nunca ouviu falar que é o ministro do Desenvolvimento. Ninguém sabe quem é. Né? Então, o fato de ele entregar essa parte mais operacional do dia a dia do governo para os militares e para algumas pessoas está muito longe do Bolsonaro não mandar mais. O Bolsonaro está junto com o Guedes fazendo o trabalho sujo. O Bolsonaro está ali para cumprir o papel, que é desmontar o Estado brasileiro, que é abrir a nossa economia para os americanos, que é abrir a Amazônia, que é entregar a base de Alcântara, que é entregar o nosso pré-sal, e para fazer a disputa ideológica, desmontar a universidade pública, desmontar o SUS. Então não vamos nos enganar, gente. O Bolsonaro ele tem muito claro qual é o seu papel. Isso não quer dizer que nesse processo, porque o problema é o seguinte, tomou uma paulada ontem do Supremo Tribunal Federal, já disseram que ele não pode tomar nenhuma decisão sobre quarentena. Né? Aquele dia que ele demitiu o Mandetta, o presidente do Senado e o presidente da Câmara avisaram ele, não demite, que tu vai ter dar mal. Né? Então ele joga nessa questão da doença, ele joga. E ele faz um discurso que é um discurso conveniente para ele. Por quê? Ele diz o quê? Olha, vocês gostam de quarentena, isso aí não é comigo, isso aí foram os prefeitos e os governadores. O que ele quer dizer com isso? O desastre econômico que essa doença poderá advir não é de minha responsabilidade. Eu disse, não era para fechar. Eu disse que eu era contra a quarentena. Então ele está jogando para esse público lá na frente, como se fosse possível o mundo enfrentar uma quarentena sem ter consequências graves do ponto de vista econômico. Isso vai acontecer no mundo inteiro. Eu volto a repetir, Hélio, nós estamos diante de uma doença, de uma pandemia, que ninguém de nós tem a dimensão de qual será a consequência. Nenhum de nós tem a consequência. Né? Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. O Bolsonaro, ele governa e ele atrapalha muito. E nós temos que fortalecer no país, né, uma condição do parlamento, do poder judiciário, dos prefeitos, dos governadores, não se subordinarem a essa lógica suicida que ele quer implementar. Ele e os filhos têm interesse em ver o circo pegar fogo. O ambiente da instabilidade, do caos social, é o ambiente onde ele sobrevive, sabe? Tem aquele negócio, é o seguinte, tem um tipo de peixe que a água tem que estar bem limpa para sobreviver. Tem um tipo de alga, tem um tipo de coisa que só se movimenta, só se reproduz no esgoto. O Bolsonaro é dessa linhagem. Ele e os filhos só se movimentam no esgoto. Se botar ele numa água limpa, eles morrem ligeirinho, entendeu? Então, o ambiente de instabilidade, esse ambiente de insegurança jurídica adicional, é o ambiente que interessa para o Bolsonaro, para os filhos e para essa pessoa aí mais próximo dele do dia a dia. Perfeito, Paulo. Bom, tem aqui a participação de muitos internautas, você também está vendo aí as perguntas. A gente tem que responder o Raimundo quando entra, depois ele fica me chamando a atenção. Raimundo pediu para você fazer um comentário sobre como é que estão os países da América Latina, em especial aqui a Argentina. Ele fala aqui, Pimenta, é importante você comentar um pouco sobre as ações dos países da América do Sul, e principalmente da Argentina. Eu acho que ele fala da questão
da estabilidade no emprego, enfim, o olhar de um governo não liberal, como é o governo ali da Argentina. Bem, Raimundo é um grande amigo, Raimundo Souza, presidente do Sindicato dos Químicos lá do ABC. Né? Nós temos uma parceria muito boa, o pessoal da diretoria acompanha, né, o trabalho do movimento sindical também no cenário nacional, ele, o Sérgio, né, a turma toda aí que é também da Confederação, do ramo da CUT, dos químicos. Olha, Raimundo, hoje eu estava dizendo para o nosso pessoal o seguinte: essa doença ela atingiu a região mais rica da China, ela atingiu a região mais rica da Itália, norte da Itália, a região de Milão, da Lombardia. Ela está em Nova York, coração econômico e financeiro dos Estados Unidos. Ela está em Londres, crescendo de uma forma assustadora, na França. Né? Agora, essa doença ela não chegou naquela região do planeta onde ela tem o poder maior de devastação, onde nós temos sistemas de saúde mais precários, sistemas de saneamento. Né? Então, essa doença não chegou na África, graças a Deus. Essa doença não chegou na América Latina. Essa doença está chegando na América do Sul. Ela chegou no Equador, em Guayaquil. Guayaquil é uma das principais cidades do Equador. Vocês viram o que aconteceu. Guayaquil é uma das principais cidades do Equador, gente. Em poucos dias da doença, houve um colapso do sistema de saúde. E as cenas do que aconteceu lá, uma coisa absolutamente indescritível. Né? Então, eu tenho um receio muito grande da doença chegando, né, na América Central, na América do Sul, chegando aqui, né, nas regiões de população de menor poder aquisitivo, também aqui dentro do país. O nosso camarada, né, Alberto Fernandes, ele deu uma demonstração extraordinária de compromisso com o seu povo. A Argentina já disse que não vai pagar as dívidas que ela tem que pagar. Já disse para os bancos que agora a prioridade dele é garantir a sobrevivência do povo. Já disse que ninguém pode demitir ninguém até o final do ano na Argentina. Já estabeleceu uma renda para garantir o sustento da população. Já abriu linhas de crédito para que as micro, pequenas e médias empresas recebam dinheiro a custo zero para poder manter o emprego. E já disse para Deus e para o mundo que a quarentena é para valer e que ele determina de todas as maneiras que o povo argentino, nesse momento, tem uma prioridade, que é salvar a sua vida. Isso é um presidente, gente. Isso é um presidente. Não, né? É alguém que é um estadista, que pensa no seu povo, que estabelece prioridades, que determina políticas públicas. É isso que eu digo. Um país como o Brasil, com a complexidade que é, sabe o que me preocupa, Hélio? Olha só. Na Argentina, né, nós temos um presidente que olha para a Argentina como um todo, mas a Argentina é um país muito menos complexo que o Brasil. Na Itália, a doença teve um foco, foi na Lombardia. Em cada Estados Unidos e em Nova York. Qual é o nosso problema, Hélio? Nós temos um foco grande da doença em São Paulo, nós temos um crescimento grande da doença no Rio de Janeiro, nós temos um foco consolidado e crescente em Manaus, nós temos números de Pernambuco e do Ceará que tem uma taxa de mortalidade superior à da Itália, e nós temos Brasília com o maior índice per capita de contaminação. Então, nós não temos um foco. Claro que São Paulo iniciou antes, pelo seu tamanho, por tudo mais. Mas nós temos hoje, pelo menos no Brasil hoje, né, Manaus, nós temos Fortaleza, nós temos Recife, nós temos Brasília, nós temos Rio de Janeiro. Aí tu pega o meu estado, velho. Ontem, várias cidades teve menos de 5 graus. E o sul do Brasil é onde nós temos a população per capita
mais idosa. Então, nós temos uma população que normalmente sofre muito com o inverno, nós já temos uma superlotação do sistema de saúde por conta das doenças respiratórias no inverno, e nós agora estamos diante dessa epidemia que no Rio Grande do Sul está numa fase ainda mais atrasada do que em outros estados. Então, tu vê que o Brasil é uma complexidade, meu. Né? Hoje a Fátima Bezerra estava dizendo o seguinte, olha, eu estou com um problema grave em Mossoró. Por que Mossoró? Vizinho do Ceará. O Ceará está com os índices altíssimos. E todo o controle que ela está fazendo no Rio Grande do Norte pode furar entrando pelo Mossoró por conta da ligação com o Ceará. Né? Como é que tu vai imaginar que tu vai conseguir ter uma política em cada estado no Brasil? Tu vai poder ter uma regra em cada estado? Ou em cada cidade? Como é que tu vai fazer, por exemplo, São Paulo e o ABC terem regras diferentes? Né? Então, isso é totalmente impossível. É impossível imaginar uma política de enfrentamento dessa pandemia sem uma orientação nacional que nos faça caminhar numa mesma direção. Aqui nós tivemos, Paulo, segunda-feira, foi essa semana, foi segunda-feira, nós tivemos um bate-papo com o prefeito Kiko de Franco da Rocha, aqui do PT de Franco da Rocha, e está tendo uma pressão muito grande lá no Kiko para que o comércio seja liberado. E ele baixou o decreto. Eu vi uma notícia que ontem, depois de 15 dias, voltou a ter engarrafamento em São Paulo, e que hoje, na 25 de março, estava cheio de gente fazendo compra para Páscoa. Procede isso, será? Eu não vi essa matéria, mas São Paulo hoje estava mais carregado o trânsito. Da Folha de São Paulo, que ontem, pela primeira vez depois de 15 dias, voltou a ter engarrafamento em São Paulo. Voltou sim, Paulo. São Paulo começou a sair, o pessoal começou a sair mais. Acho que hoje foi detectado 2 milhões de carros aqui em São Paulo. 2 milhões de carros. Agora, esse é o grande problema, se me permite. Lógico. Esse Osmar Terraplana, esse cara está fazendo um trabalho nefasto, porque ele é médico, ele foi secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, e ele vai para as rádios e fala como quem tem uma grande autoridade. Né? Então, tu imagina, eu lá, o Paulo Pimenta, o cara me diz, o senhor é médico? Eu falo, não, o doutor Osmar é. O senhor é secretário de saúde? Não, ele é. O senhor acha que o senhor sabe mais que o médico? O senhor acha que o senhor sabe mais que o secretário da saúde? O doutor Osmar Terra está dizendo que isso aí é bobagem, gente. Agora vem tu aí que não é médico, nem nunca foi secretário de saúde, querendo dizer que sabe mais do que ele. Né? Aí olha o que esse cara fez. Ele pegou um gráfico da Itália e botou assim no gráfico. Dia 8 de março foi quando começou a crescer a curva na Itália. E dia 8 de março foi quando o governo determinou as medidas de restrição, né? Determinou as medidas de isolamento social. Aí ele publicou, e esse bando de robô bolsonarista, esses bolsominions, multiplicaram isso aí tomou conta das redes sociais no domingo. Ele disse assim, aqui está a prova. O isolamento social na Itália fez com que a doença explodisse. Veja bem, o dia 8, tá certo? Foi o dia que começou a crescer o gráfico. Dia 8, de fato, foi o dia que entrou as medidas de restrição em vigor. Ele só omitiu uma coisa das pessoas. O tempo de incubação do vírus. O tempo de incubação da doença. Ou seja, as medidas de restrição da mobilidade social, elas só vão ser percebidas 21 ou 28 dias depois, que é o tempo de reprodução e de redução da lógica de crescimento da doença. Então, qual é o problema? Ficou agora aí, desde o dia 18, 19, 2 semanas, São Paulo, praticamente, o pessoal acreditou. Essa semana começou a afrouxar. Né? Na realidade, gente, essa é a hora mais delicada. Esse é o momento mais delicado. Porque a Itália passou por isso. A Itália, no dia 27 de fevereiro, o prefeito de Milão, que é a cidade, é a São Paulo da Itália, Milão, né?
a locomotiva econômica, a indústria, do comércio. Né? Milão. Eles lançaram uma campanha dia 27. Milão não pode parar. Milão não para. Fizeram carreata. Campanha na televisão. Chamaram o povo para a rua. As medidas da Organização Mundial da Saúde são desnecessárias. Essa doença é uma gripezinha. A imprensa está fazendo histeria. Tudo isso foi feito. Na última sexta-feira, o prefeito veio para a televisão, aos prantos, pedir desculpa para a população e dizer que ele tinha cometido o maior erro da vida dele e que ele se sentia responsável porque já estavam em 8 mil mortos em Milão, só na cidade de Milão. Porque eles decidiram, por uma visão absolutamente errada, de que eles deveriam desrespeitar tudo aquilo. A Inglaterra fez a mesma coisa. A Inglaterra decidiu optar por essa tal da isolamento vertical. O que aconteceu? Explodiu a Inglaterra. E já voltaram atrás, reconheceram o erro e passaram a adotar essas medidas, só que muito atrasado. Os Estados Unidos, Por que os Estados Unidos hoje virou a epicentro da doença no mundo? Eu tinha lido um artigo um mês atrás, no É o País. Estava dito o seguinte: o epicentro da doença no mundo vai ser os Estados Unidos, por 2 motivos. Primeiro, não tem sistema público de saúde. Portanto, durante os primeiros 45 dias da doença, se alguém quisesse fazer um exame nos Estados Unidos, ele tinha que pagar particular. E a matéria do É o País contava a história de um cidadão que ele chegou no aeroporto com febre, passou no posto de saúde, fez os exames, deu negativo e foi para casa. No outro dia chegou uma cartinha, $3 mil. Né? E em segundo lugar, nos Estados Unidos ninguém recebe salário por mês. Recebe por semana ou por dia. E o atestado médico lá serve para justificar a falta, mas dia não trabalhado e dia não pago. Dia que o atestado justifica, a pessoa não recebe. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Durante 45 dias, as pessoas continuaram trabalhando com sintomas, porque elas são diaristas na construção civil, né? Garçom, comércio, segurança, cozinheira, né? Diarista. Estados Unidos quase tudo é diarista. Se o cara não trabalha, não ganha. Motorista de aplicativo, tudo que era motorista do Uber, sem poder fazer teste, trabalhando 18 horas por dia, sem seguro-saúde. Se não trabalhar, não ganha. O que aconteceu? Na hora que eles perceberam, o vírus estava disseminado. E Nova York está vivendo uma situação desesperadora e ninguém sabe aonde isso tudo vai parar. Então, esse erro, eles já cometeram. Nós estamos assistindo uma partida de futebol que nós já soubemos o resultado. E nós já soubemos que se nós errar, nós vamos perder. Então, errar é uma opção daqueles que querem, nesse momento, colocar o dinheiro acima da vida. E nós temos que ser muito firmes em dizer isso com todas as letras, para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. Paulo, bom, é sempre muito importante te escutar, e aí a gente até fica estático aqui, né? Olha, é hora de eu falar também? Deixa eu falar, então. Será que eu vou conseguir falar alguma coisa que serve? Bom, ô Paulo, o que eu tenho feito aqui, enfim, eu não sou especialista em comunicação, não sou especialista não sou jornalista como você, sou apenas um militante, um dirigente sindical que quer expressar a sua opinião e buscar a verdade, que está muito escondida, e é isso que a gente tem feito aqui. Ontem nós recebemos 2 pessoas muito importantes, Paulo. O Serginho, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, que tem denunciado a falta de EPIs para os trabalhadores da saúde. O pessoal da saúde está no sindicato dele? O pessoal da saúde? Tem, né? Os municipais estão no sindicato dele. Para mim... Eu ia falar para ti isso, Hélio. Eu acho que tem uma categoria que vocês têm que buscar dar todo o suporte, são os trabalhadores da saúde nesse momento. Né? E à tarde eu conversei com a
Cleonice, deu um problema, congestionou a live, mas a Cleonice, ela é presidente do Sindsaúde, Sindicato Estadual da Saúde de São Paulo, que relata o mesmo acontecimento. Hélio, vamos combinar, Hélio, de nós fazer um bate-papo na minha página. Opa! Aí, tu convida eles dois. Pode deixar. Esse durante o final de semana agora, a gente consegue um horário. Aí fizemos eu, tu e os dois. Eu vou te falar uma coisa, viu? Na minha página, quase 30% é de São Paulo que acompanha, viu, Tchê? Opa, Tchê! Já me falou isso. Inclusive, seu irmão mora aqui em São Paulo, não é isso? Claro, eu já falei com ele a teu respeito. Oh, obrigado. Então, Paulo, esse problema que tem alguns companheiros aqui, a Roberta Proença de Gouveia, é uma grande participante das nossas lives, e o que ela está falando aqui é o que a gente está acompanhando, e eu quero te falar também de uma ação que nós fizemos, Paulo. Essa Maria Beatriz Pimenta que está aparecendo aqui na live, aí, tá vendo? Maria Beatriz Pimenta. Estou vendo aqui, rapaz. Você é minha irmã, rapaz. Bah, saudação, Maria. Conhecida como Babate. Babate. Babate, B-A-D-A-T, Babate. Essa aí tem voto em São Paulo também, ó. Ô, Maria Beatriz Pimenta, um prazer te conhecer. Melhor ainda, quando a gente sair dessa pandemia, eu puder tomar um café, conversar mais com você. Paulo, então, a Roberta aqui, Gouveia, ela sempre tem nos ajudado no debate aqui, e é isso que está acontecendo com o problema de falta de EPIs. Assim, é assustador o que está acontecendo, e a subnotificação aqui em São Paulo, deputado Paulo Pimenta, está gigantesca. Os hospitais da periferia de São Paulo já têm corpos entulhados. O cemitério da Vila Formosa, que aqui é o maior cemitério público da América Latina, aquilo que o prefeito Bruno Covas disse, que estava se abrindo uma série de trocadilho, mas não dá, mas série de covas. O Bruno Covas é o homem das covas. É o homem das covas, ele estava abrindo aquelas covas porque era época de chuva. Bom, eu não fui pedreiro, meu pai foi pedreiro, eu ajudei meu pai em uma época, mas eu confesso a você que abrir cova na época de chuva é a pior coisa que tem, né, cara? O barro empola, então, enfim. E estão enterrando muitas pessoas sem ter conseguido fazer o teste, que morreram de coronavírus. Aqui está uma coisa muito séria. Os profissionais da saúde estão pedindo, tão desesperados. Tanto Paulo, que a gente aqui decidiu no sindicato, nós temos um prédio na Lapa de 4 andares que nós estamos cedendo, estamos cedendo para a Secretaria Municipal de Saúde transformar aquilo num hospital de campanha, porque a gente está vendo o desespero que está acontecendo. Hoje eu tive uma vistoria com eles lá no prédio, né, para que eles pudessem ver a adaptação que precisam fazer, para a gente poder também, o movimento sindical, ajudar nesse momento. Olha só, Hélio, veja bem. Deixa eu falar 2 coisas aqui. Primeiro, o negócio dos testes. Rapaz, é um negócio criminoso. Né? O Brasil está com uma média de 258 testes para cada 1 milhão de habitantes. Certo? 258 testes. Os Estados Unidos está com 3.700 testes para cada 1 milhão de habitantes. Não tem nenhum país do mundo que tenha o percentual irrisório. Para você ter uma ideia, é o seguinte, né? São 25 testes para cada 100 mil habitantes. Os governadores do Nordeste estão convencidos de que essa é uma estratégia de subnotificação. Uhum. É para que ninguém saiba, de fato, quantas pessoas já fizeram o teste. Por quê? Porque se fizer o teste, vai aparecer e desmonta a tese do governo. Então, a subnotificação ela é criminosa. Ela é criminosa. Eu não tenho nenhum outro lugar do mundo que esteja com os números da subnotificação que o Brasil tem. Né? Então, esses números que eles estão divulgando, isso é tudo mentira. Eu estou lendo umas matérias aí, tem de gente que morreu em São Paulo e no atestado de óbito está suspeita de coronavírus ou doença respiratória grave e vão complementar o atestado de óbito depois. Decidiram não notificar em São Paulo as pessoas que têm sintoma leve ou sintoma fraco da doença.
só quem está com sintoma grave. Tudo isso é uma estratégia de subnotificação do governo federal, né? Que eu não entendi direito como é que ela também se realiza em São Paulo. Agora, Hélio, o seguinte, 20% das pessoas que estão com a doença na Espanha trabalham em hospitais. 20%. Na Itália morreram 100 médicos. Médicos. Depois nós temos enfermeiras, técnicos de enfermagem, pessoal que trabalha na hotelaria, serviço de alimentação, lavanderia, limpeza, segurança, parte administrativa. Na grande maioria das cidades brasileiras, o maior empregador são os hospitais. São os hospitais. Né? Lá no Rio Grande do Sul, nós já tivemos hoje a primeira pessoa, 44 anos, uma técnica de enfermagem no Hospital Conceição. Né? Eu tenho lido vários casos em São Paulo, eu li em Goiânia. A gente olha na televisão, aquele pessoal trabalhando lá nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, a impressão que me dá é que parece uns astronautas. Parece umas roupas de astronauta. Luva, máscara, né? Avental. O nosso pessoal leva seu material para lavar em casa. Para lavar em casa. E como não tem teste, o que acontece? Toda pessoa que chega com uma síndrome aguda de gripe, ela tem que ser tratada como se fosse um potencial paciente de coronavírus. Como é que o profissional da enfermagem sabe se aquilo ali é coronavírus ou não? Que a pessoa chega lá com febre, com tosse. Né? Então, se tem uma categoria que hoje sofre a principal consequência dessa postura criminosa do Bolsonaro, são os profissionais da saúde. Por quê? Porque lá em janeiro, nós podíamos ter nos preparado. Feito uma reconversão das nossas fábricas, importado equipamentos, investidos na preparamento. Ele preferiu fazer um discurso medonho, né? É gripezinha, é resfriadinho, brasileiro é muito forte, cai no esgoto e não pega nada. Eu vi um depoimento de um pai de uma técnica de enfermagem comovente. Ele falou, olha, cada dia que a minha filha vai para trabalhar, eu e a minha mulher damos tchau para ela como se fosse a última vez que a gente tiver dado. Porque se ela pegar a doença, ela tem que ficar em isolamento. Aliás, já tem vários lugares fora do Brasil que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde não estão voltando para casa, né? Eu acho que São Paulo já está acontecendo isso, né? Uhum. Os médicos, o pessoal que está mais na linha de frente, eles já não estão mais voltando para casa, eles estão em hotéis, eles estão em áreas separadas para não ter mais contato com a família, né? Eu vi que na Itália e na Espanha, os médicos que estão trabalhando nesses hospitais com maior índice de contaminação, eles estão longe da família já há um bom tempo. Eles não podem voltar para casa, né? Pelo risco de contaminarem os seus familiares. Eles ficam em hotéis, ficam em alojamentos. É muito delicado, é muito grave essa situação toda que a gente está vivendo, viu, Hélio? Muito grave. A Justiça aqui deu um prazo de 5 dias para que o Estado afaste enfermeiros do grupo de risco. Está acontecendo muito isso, né? Por falta de equipamento de proteção individual. É um caso bastante grave. Como eu estava falando para você, eu estava recebendo hoje a vistoria no nosso prédio dos profissionais da saúde e já cobrei eles sobre a questão da falta de EPIs. Eles falaram que está começando a normalizar, mas tem um problema muito grave. Eles estão afirmando que os trabalhadores da saúde, que estão lá no fronte, os nossos soldados que estão na trincheira, estão sem equipamento de proteção. Hélio, dos 8 dirigentes do Sindicato da Saúde de Porto Alegre, 6 estão, dos 8 da executiva, 6 estão com coronavírus e 3 estão na UTI. Dos 8 dirigentes do Sin Saúde de Porto Alegre. Certo? É isso. A Yara Pinto, que está participando aqui, é minha amiga lá do Rio de Janeiro. Ela está dando relato aqui que no Rio de Janeiro também estão com... Faltando médico, né? E o Rio de Janeiro hoje chegaram as primeiras notícias confirmando morte em comunidades, né? 2 mortes na Rocinha e uma outra morte em uma outra comunidade. Né? Uhum. Mas, Hélio, bom, eu quero dizer, meu irmão, o que tu precisar de mim, eu estou à tua disposição. Eu vou conversar com o Serginho e com a Cleonice
Vamos achar um horário aí para a gente fazer esse papo. E vamos... Eu pego alguém do SIG Saúde do Rio Grande do Sul. Isso. E a gente faz um papo específico sobre essa questão das EPIs. Eu acho que isso aí é fundamental. Fundamental. Bom, apesar da brilhante fala que você fez aqui para os nossos internautas, agradecer todo mundo que passou aqui, ajudando, dando opinião. Eu vou repassar essas perguntas todas para a sua assessoria de imprensa, para que depois você tome nota e queira responder cada um desses companheiros. Depois eu leio também, eu leio todas as mensagens, depois eu respondo uma por uma aí para vocês, tá? Tá bom. Aqui o Cláudio Ramos, que é um companheiro que trabalha como ambulante, ele reafirma que realmente hoje o comércio não estava aberto, mas tinha muita gente na rua com essa questão aí, dessa coisa atrapalhada que o governo está fazendo para dar o benefício da Bolsa do Vale Cidadania aqui nós também. Muita fila em as agências da Caixa Federal, em agência lotérica, e também na Receita Federal para o pessoal regularizar a situação do seu CPF, que tinham filas enormes hoje nessas repartições. Ontem à noite eu tive aqui com a Ivone, que é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, que fez um apelo para os companheiros não irem para a agência, resolver pelo aplicativo, resolver pelas instruções que todos nós estamos passando, você passou, vários mandatos estão passando, para que não vá para a agência bancária, porque aí, enfim, a exposição, o momento... É muito dramático isso, Paulo, que aqui em São Paulo, numa cidade tão importante, tão grande como as pessoas não estejam conscientes do que está para acontecer. Eles não estão conversando com os companheiros da saúde, não estão indo nos médicos, como o tipo Setúbal aqui na região do extremo sul da Zona Leste de São Paulo. Então, não estão acompanhando o que está acontecendo no hospital do servidor municipal aqui de São Paulo, como o Serginho relatou ontem. Bom, diante de tudo isso, tem dois episódios que eu queria comentar com você. Primeiro, que foi o episódio que a gente acompanhou daquele dia em que você deu um socorro para os companheiros, na verdade, para o embaixador da Venezuela. A gente acordou com estrondo aqui, com o Eduardo Bolsonaro, aquele miliciano, mandando twitters, falando que eles tinham tomado a embaixada da Venezuela no Brasil, e você apareceu ali bastante atuante na defesa do embaixador venezuelano, enfim, aí que ficou, para nós aqui que estávamos tão longe, e até a gente entender, Paulo, o que tinha acontecido, demorou um tempo, porque você vai lá, faz uma fala, a gente, o que está acontecendo? Eles tomaram, não tomaram? Paulo, o que aconteceu aquele dia na embaixada da Venezuela? Hélio, esse assunto aí correu o mundo. Esse assunto correu o mundo. Eu tenho uma relação muito boa com o embaixador da Venezuela, né? O embaixador anterior, chamado Alberto Castelar, está lá em Caracas. Quando deu o golpe, ele foi embora. Ele nunca reconheceu o Temer e foi embora. E o embaixador atual aqui chama-se Fred Menegotti. Eu tenho uma relação muito próxima com o embaixador de Cuba, com o nosso companheiro Zequim, que era o embaixador da Bolívia, que é um cara sensacional, embaixador da Nicarágua, Lorena Martínez. Eu sou muito amigo da Daniel Scioli, vai ser o embaixador da Argentina no Brasil, né? Embaixador da República Dominicana. Então, eu tenho uma relação de parceria, de amizade, de companheirismo muito forte com toda essa turma. Aprendo muito com eles. Tá? Aprendo muito pela experiência deles, pela cultura deles, pela formação ideológica deles. Né? E naquela manhã, né, o meu telefone tocou, era às 6h23 da manhã. Eu olhei, tinha 3 ligações do Fred, e eu até achei que era engano, né? Me ligando daquele jeito. E aí eu liguei. Quando eu liguei, rapaz, o cara começou a falar, e ele gritava e falava, eu não entendia nada do que ele estava falando. Ele me dizia, invadiram o território sagrado. Eu pensei, os americanos entraram na Venezuela.
A minha primeira impressão foi: os americanos entraram na Venezuela. E Dilma, eu vou fazer o quê? Aí, rapaz, aí deu o acaso de eu compreender mais ou menos o que estava acontecendo. E tinha reunião dos BRICS aqui em Brasília. E às 7h da manhã iam fechar o trânsito. Aí tinha uma companheira nossa que também tem relação com ele, me ligou, me disse que ele tinha chamado ela. Cara, eram uns 6:45, eu estava chegando na Embaixada da Venezuela. Daí eu falei com ele, ele me disse assim: Paulo, você não vai conseguir entrar. Eles atravessaram um carro na frente do portão e os caras tinham pulado um muro de madrugada, tinham tomado a embaixada. Uns 30 caras fardados, tudo com umas roupas igual, com umas mochilas pretas, com rádio comunicador. E era uma coisa engraçada, cada um tinha uma Bíblia dentro da mochila. Né? Alguns, inclusive, eram bolivianos. E tinha um pessoal que era o pessoal do comando, e tinha um pessoal... eles eram umas 40 pessoas. E na embaixada é também um local de residência de várias famílias. Praticamente tinham mulheres e crianças. Homens tinham só 2 dentro da embaixada. Né? Eles tomaram os terceirizados, tomaram a embaixada. E quando eu cheguei, eu falei para ele: eu vou entrar aí. Ele falou: não tem como entrar. Eu falei: vou entrar. Aí, rapaz, quando eu cheguei lá, eu cheguei no portão e falei de maneira educada: bom dia, eu sou o deputado Paulo Pimenta, por gentileza, podia abrir o portão que eu quero falar com o embaixador? Aí veio um cara grandão gritando comigo: fora, não sei o quê, quem não tem mais embaixador, Guaidó, não sei do que. Não entendia nada que aquele cara gritava comigo. Né? E eu falei pro cara: tinha amigo, por gentileza. Tinha mais 6 pessoas, estava o Fabiano trompetista, mais uns 4 ou 5. E eles tinham passado no portão aquelas correntes, tipo aquelas de bicicleta, que elas são de borracha por fora, assim, de plástico por fora e corrente por dentro, né? As pretas. E aí, nesse meio tempo, veio o Fred, chega no portão e falou: Paulo é meu amigo, vai entrar. E o cara: não vai entrar. E o portão é aquele portão de correr, assim, sabe? Aí ele pegou o portão, forçou e a corrente trancou. Aí eu peguei do outro lado, trancamos de novo, trancou. Quando a terceira vez que nós fizemos, estourou a corrente. Quando estourou a corrente, abriu o portão, os caras vieram e nós entramos. Não estava nada planejado. E quando eu entrei, veio na minha direção o grandão esse, que era o chefe dos caras. E o cara gritou, não sei o que ele gritou: fora, não sei o que lá. Eu nem pensei. Fechei os olhos e gritei: traidor! Parece no vídeo essa história. Traidor da América Latina! Eu pensei: bom, ia matar ou morrer, né? Fechei os olhos e pá! Assim no pescoço. O cara meio que testaviou, dei outro, ele caiu. Tinha 2 celulares. Chutamos longe aquele celular dele, e aí o pau comeu. E aquele grandão levantou, vieram mais 2, e nós nos pegamos tudo e foi em direção do portão, meio trupicando, coisa e tal. Aquele portão tentando abrir, tentando fechar. Quando eu vi, passou a metade do cara, eu botei o pé nas costas dele e larguei lá no meio da rua. E aí veio mais 2, nós tiramos mais 2, conseguimos fechar o portão, conseguimos expulsar o chefe deles e mais 2 e tomamos a embaixada. Subimos, chegamos na parte administrativa e tomamos a parte administrativa, fomos para a parte residencial e corremos que estavam lá dentro. 7h17 nós gravamos um vídeo, a embaixada tinha sido retomada e devolveu a embaixada para o Maduro e retiramos a embaixada do Guaidó. Até o filho do Bolsonaro já tinha compartilhado o vídeo deles, comunicando que a embaixada estava sob o comando do Guaidó. Demorou 40 minutos a ocupação deles. E depois, rapaz, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Isso aconteceu na Costa Rica, isso aconteceu em Washington naquele mesmo dia. E eles tomaram a embaixada na Costa Rica, tomaram a embaixada dos Estados Unidos. Só aqui que eles foram corridos. Né? Bueno, mas aí os caras foram para o pátio. E o pátio da embaixada é muito grande, deve ser uns 13 hectares. Né? E eles espalharam pelo pátio.
E nós tinha 10, eles eram 30, 40. Nós assustamos eles, metade foi no grito. Né? E aí começou a chegar o nosso pessoal, e aí começou a confusão. O presidente Lula me ligou, eram umas 9 horas da manhã. Ele falou: Pimenta, é verdade que tu está dentro da embaixada? É verdade. Então vou te falar uma coisa: tu não sai daí enquanto não expulsar esses caras aí de dentro. Oh, meu Deus. 6 horas da tarde nós expulsamos o último. E nós tínhamos reunião do diretório do PT em Salvador, no outro dia. Eu vim em casa, rapaz. Tomei um banho, sentei no avião. Quando eu cheguei em Salvador, eu não conseguia levantar do avião. Me doía tudo. Me doía ombro, pescoço, tornozelo, tudo roxo. Eu não tinha a menor ideia, rapaz, da confusão. Mas foi um momento muito importante, sabe? Que foi uma repercussão internacional, porque foi um incidente diplomático grave, e se nós não tivéssemos reagido, teria sido uma vitória do imperialismo, uma desmoralização enorme, né, para a nossa luta. Eu recebi uma homenagem muito bonita. Eu tenho que buscar minha homenagem lá em Caracas, né, do governo venezuelano. Me concederam uma medalha, Simão Bolívar, né? Recebi uma homenagem bonita do parlamento por ter sido comandante-chefe da resistência da retomada do solo venezuelano que os gringos tinham tomado de assalto. Velho. Essa história ficou famosa. E pode ter certeza, viu, o Paulo Pimenta, que todos nós que defendemos a democracia, ficamos muito felizes com a sua ação, ficamos muito... saudamos demais o que você fez, foi muito importante para nós aqui contra esse governo, esse desgoverno que a gente tem e esse governo imperialista que quer acabar com a Venezuela. Eu só vou dar um oi para a nossa querida Silvia Maria, que é a presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas, que veio aqui hoje, passou aqui para dar um oi na timeline, os companheiros bancários que estão falando, olha, nós também estamos lá no grupo de risco, estamos no front, quer dizer, tem um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que estão no front, que não são diretamente médicos, enfermeiros, assistentes, mas estão lá no front, como aqui em São Paulo, no Albert Einstein, o pessoal da manutenção está sendo contaminado também pelo coronavírus, viu, Paulo? Eu recebi essa denúncia. Depois tu vai na minha página do Facebook, porque o nosso pessoal transmitiu ao vivo. Legal. Tem muito comentário para ti aí. Uhum. Né? Nós temos um bom público acompanhando a minha página. Então vale a pena ver também quem são os contatos aí de São Paulo que estão acompanhando a nossa transmissão lá na minha página. Beleza. Agora, para encerrar de vez essa live espetacular do dia de hoje, mais uma live importantíssima com uma pessoa especial como o deputado federal Paulo Pimenta. Paulo, só uma coisa, me dá um pouco dessa sorte aí que você deu para os assessores que ganharam mais de 100 milhões na Mega Sena. Até isso aconteceu contigo. 49 pessoas. 49 pessoas. Até nisso o PT foi generoso. Né? E, rapaz, foi sorte que não tinha nenhum deputado, velho. Tinha dado uma confusão se tivesse os deputados. Se tivesse um, não fosse o outro. Agora, porra, eu, o líder da bancada, os caras fizeram esse bolão aí, né? Mas eu fiquei muito feliz, viu, Hélio? Porque nós conseguimos ajudar um pouquinho, muito menos do que eu gostaria, mas ajudar um pouquinho também o PT, né? Teve gente que foi muito generosa e muita gente que precisava, né? Muita gente assim que trabalhava no partido há muitos anos. E são coisas que, né? Eu me perguntava assim, conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Eu disse, não, eu não, agora eu conheço 49. Conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Não, toda a vida eu dizia que não, agora eu conheço 49 de uma pegada só. Só numa pegada. Bom, eu queria agradecer demais, Paulo Pimenta, por esse tempo esses 80 minutos que estão cravados aqui na nossa live, por você ter nos ajudado a compreender um pouco mais essa conjuntura. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela sua atuação como deputado, como líder da bancada, eu pude te acompanhar. Nessa atuação da Venezuela, então,
é uma coisa que nos enche de orgulho ter um parlamentar que faça o enfrentamento no parlamento, com as palavras, mas também tem ação efetiva quando se precisa, e foi o que você fez. Muito obrigado, um abraço para todos os companheiros, amigos do Rio Grande do Sul e um monte de moradores do Rio Grande do Sul, gaúchos que moram aqui nessa cidade. Eu queria, em nome de todos eles, agradecer demais essa participação sua, por ter atendido o nosso pedido de participar da nossa live. Olha, eu que agradeço, Hélio. Eu sou um militante, Hélio. Sou militante do PT. A minha vida toda, a minha história, a minha trajetória toda, ela se confunde com a minha militância, né? Eu fui eleito vereador pelo PT numa época que era muito difícil ser do PT. Eu era muito jovem, né? E a minha amizade com o presidente Lula, ela vem da campanha de 89, quando ele concorreu a primeira vez a presidente. Eu era vereador, eu era presidente do PT em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e ele foi lá fazer o comício. No segundo turno, o comício foi com o Brizola. E desde lá, ele sempre teve um carinho muito grande por mim, né? E eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por ele, né? E eu dedico o meu trabalho para isso, né? Para a construção do nosso projeto, para a construção do nosso partido. Agora eu sou o presidente do PT do Rio Grande do Sul, estou com mais essa tarefa. E nós estamos fazendo um trabalho de formação, um trabalho de organização, um trabalho de base, mas continuo tendo uma atuação em todo o país. E eu sempre digo para o pessoal, eu sou oficial de campo. Fui oficial de gabinete, sou oficial de campo, né? Apesar de eu ter exercido muitas funções, e na história do PT ninguém nunca tinha sido líder por mais de um ano, e eu fui líder durante 25 meses, né? Eu sempre procurei estar presente, né? Na linha de frente, na mobilização, na porta da fábrica, na rua com os companheiros do MST, né? Outro dia eu vou te contar uma outra história minha. Tu gostou dessa da Venezuela? Foi boa demais. Eu vou te contar uma história, rapaz, que essa outra aí tu vai cair duro. Foi quando eu fui empalhado na campanha das diretas. Diretas urgentes para reitor e presidente. Fiquei 108 dias, morre ou não morre, por causa de um tiroteio. Uma das balas me pegou de cheio. Eu tinha 18 anos, né? Na campanha das diretas, lá em Santa Maria. É uma longa história também, que outro dia eu vou ter que contar. Tem muita história boa para te contar. Vou te contar ele aqui, ó. Quando eu fui com o Lula para o Oriente Médio, quando eu fui representar o Brasil no enterro do Yasser Arafat, né? Quando eu fui com o Lula para a África, né? As nossas reuniões com os líderes sul-americanos. Eu tenho bastante história boa para contar. Outro dia nós vamos contar a história aí. Olha o Raimundo aí, ó. O Raimundo aí. Obrigado, Paulo. Fica com Deus. Ó, sabe que tu vai contar comigo esse ano aí, né? Deixa passar essa história toda aí, que a gente vai ver como é que a gente pode colaborar aí. Estou torcendo muito por ti para esse ano, viu, Tchê? Conta comigo aí, Hélio. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Um abraço. Forte abraço. Obrigado. Esse foi o nosso entrevistado de hoje, o nosso companheiro deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, hoje também presidente estadual do PT do Rio Grande do Sul, o deputado federal Paulo Pimenta, que nos brindou hoje com um debate muito interessante, com várias ações. Enfim, fica aí essa live espetacular e a gente vai se despedindo. Lembrando a vocês que nos sigam lá no Facebook, né? No nosso Facebook, na nossa página, lá no Sindicato dos Químicos. Vamos lá, @Sindicato dos Químicos SP, Sindicato Químicos SP. E Hélio Rodrigues Químicos. Isso no Facebook. No Instagram, @QuímicosSP. E também, @Hélio.Rodrigues13. Vai lá, curta a nossa página, compartilhe as nossas lives, porque é importante cada vez mais a gente estar aqui informando, dentro do nosso ponto de vista, procurando a verdade, para que as pessoas possam tomar cada vez mais ciência do mundo em que a gente vive. Fica aí o alerta para que nós não saiamos de casa, que a gente continue no isolamento social,
para que a gente não aumente os casos de coronavírus, porque tem uma coisa que o Serginho me falou ontem, o companheiro presidente do Sindicep, o Serginho falou, Elinho, ele me trata como Elinho, carinhosamente, Elinho, o Estado já decidiu quem vai viver e quem vai morrer. A periferia se contaminando, ela vai morrer. Não vai ter aparelho de respiratório, de respiração artificial para poder socorrer os casos. Vá lá no Tite Setúbal aí, em Ermelino Matarazzo, ali na região de São Miguel. Vá lá nos hospitais, vai no hospital do Tatuapé, ali na Celso Garcia, para você ver como é que é o estado o que estão acontecendo lá hoje, já hoje, a falta de EPIs e a quantidade de pessoas que estão morrendo pelo coronavírus. Fique em casa. Feliz Sexta-feira da Paixão, nós não teremos live amanhã. Boa Páscoa para quem é católico, para quem comemora esse dia, para quem não é também Boa Páscoa. Que nós possamos, segunda-feira, retomar a nossa luta, lutar contra esse projeto neoliberal que acabou com o direito dos trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil, que acabou com a Previdência. Nós queremos um Estado atuante em defesa da maioria e não em defesa de uma minoria. Boa noite, meus internautas. Fiquem com Deus. A gente vai se despedindo aqui. Deixa eu colocar mais uma música. Já fui notificado pela War Music, mas tudo bem. Isso faz parte da militância nossa. Como o nosso querido Paulo Pimenta falou, nós somos militantes, né? Tem uma música que simboliza muito o Sindicato dos Químicos de São Paulo, que é uma música que fez parte de uma publicação nossa durante muito tempo, né? Que é uma música, uma publicação que a gente tinha chamado Os Alquimistas. E é isso aí. Nós vamos encerrando com Os Alquimistas. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas.